Existem, bem a grosso modo, dois grandes grupos de aconselhando. Pessoas que se mantêm sobre orientação, gostam de um conselho, uma palavra. E desses grupos nós temos aqueles que querem um aconselhamento diário, quase como aquelas pessoas que olham a previsão, gostam, né, de olhar a previsão do tempo antes de sair de casa. E temos o grupo daquelas que sempre que se deparam com um fato diferente ou com alguma coisa que não seja comum no seu dia a dia, um fato novo, tenha a necessidade ou gostam de uma segunda opinião, gostam de uma opinião de alguém que esteja de fora. Eu recebi, né, um e-mail de uma aconselhanda que sentiu um grande desconforto quando ela fez um convite. Ela nos narra nesse e-mail que é mãe de uma criança de 9 anos de idade, que estuda numa escolinha próxima à casa dela, gosta de jogos online, tem muitos amiguinhos, e na escola, junto à turminha dele, ele tem um coleguinha especial que ele tem um carinho maior. E a escola designou um trabalho em grupo, em dupla. E o filho dela escolheu esse amiguinho como seu dupla para fazer o trabalho. E a mãe, então, levou o filho para a casa do amiguinho passar uma manhã lá, para que eles pudessem juntos fazer o trabalho. E durante esse trabalho, feito na casa do coleguinha, o filho dela, ela nos conta, se ficou muito impressionado com a ambiência da casa, com a família, gostou muito de ter ido, gostou dos jogos, dos consoles de jogos eletrônicos que o coleguinha joga com os amigos, inclusive com ele. Ficou muito satisfeito. Ele voltou, segundo a mãe, apaixonado com a casa do amiguinho. E a mãe, né, diante dessa boa impressão que ficou, né, ela resolveu retribuir a cordialidade com que o filho dela foi recebido, fazendo um convite para que o amiguinho pudesse também ter momentos ali com ela e o seu filho. Ela nos conta que mora num apartamento com o esposo, num prédio com muitos blocos, um condomínio grande, simples, porém grande, com muitas unidades, né? E esse condomínio resolveu fazer o que ela nos narra como sendo uma festa. Então ela resolveu, como forma de retribuição, fazer um convite a esse amiguinho. E ela mandou uma mensagem para a mãe do coleguinha, dizendo: essa semana vai ser a festa de Halloween do condomínio onde eu moro. E eu gostaria que seu filho pudesse participar dessa festa junto com meu filho. Segundo ela nos conta, a resposta veio quase que instantânea. E ela caiu como uma bomba sobre ela naquele momento. A resposta foi simples, educada, curta, direta, e para ela foi devastadora. A mãe do coleguinha respondeu escrevendo. Ela nos mandou: olá, esperamos que esteja bem. Agradecemos o convite e a lembrança, mas a nossa família é cristã e não comemora esse ritual. A nossa aconselhanda nos conta que ficou imediatamente sem reação, ela não soube o que responder diante daquela mensagem. Segundo ela, foi tudo muito rápido, foi muito profundo e muito devastador. Ela se considera cristã e nunca tinha pensado que o que ela chama de festa podia ser encarado como um ritual. E para piorar a facilidade com que a mãe respondeu daquela maneira, a leveza, para nossa aconselhanda, essas palavras foram para ela como um soco na barriga. E ela ficou um pouco atordoada com essa questão e perguntou se eu teria uma opinião sobre isso, porque ela estava se sentindo um pouco perdida. Antes de eu fechar a questão com ela, eu fiz algumas perguntas e pedi para que ela fizesse procedimentos singelos para que nós pudéssemos continuar a falar sobre esse assunto. Eu perguntei se no condomínio dela havia decorações para esse evento, se tinham preparado, e ela disse que sim. Eu pedi então para que ela desse uma volta pelos prédios, no local onde eles pretendiam fazer esse encontro para comemorar esse evento. Ela então se dispôs a fazer, e depois de um tempo,
já numa chamada de vídeo, de atendimento de conselho, ela relatou o que foi que viu. Ela disse que tinha uma parede enorme com uma teia de aranha e no meio uma réplica de aranha de pouco mais de 1 metro com os olhos vermelhos. Ela disse que tinha teia de aranha sobre o braço de um sofá, teia de aranha espalhada por todo lugar. Ela disse também que tinha uma espécie de um fantasma no canto de uma sala, feito com um lençol desenhado e pendurado no teto com uma linha de pesca. Ela disse também que no salão onde seria esse encontro, bem no centro dele, tinha pendurado, envolto num saco, num lençol transparente, um esqueleto de cabeça para baixo. Ela disse que nas portas tinham pequenas bruxas de meio metro, com roupas roxas, algumas penduradas por uma perna, outras por 2 pernas. Ela disse também que haviam cabeças de esqueleto no chão e em cima de um banco havia 2 pernas, ainda com a calça, e os ossos à mostra, como se aquelas pernas tivessem sido arrancadas e aquele sangue cenográfico junto, né, desenhado, colorido. Ela relatou também ter visto fantasmas, figuras de fantasmas próximos às escadas, e em cima de uma mesa tinham várias abóboras cortadas em cima, aquelas em formato de máscara, né, com olhos, e dentro dela esqueletos, pequenas réplicas de esqueletos, como se eles estivessem tomando banho numa banheira de sangue. Nas escadarias, alguns fantasmas e adesivo nos vidros. Adesivo de lobisomem, lobo, uma coisa assim. E diante desse rico relato, eu pedi a ela para que ela pudesse... Como é que ela definiria, como é que ela descreveria o que ela viu? E ela foi simples e direta, respondendo: satânico. Bem, vamos falar de pontos importantes. E é importante a gente ressaltar, quando a nossa aconselhada iniciou alguns relatos dela, nos dizendo que ela estava chocada porque ela era cristã, ela se considerava cristã, e recebeu aquela mensagem onde ela sentiu um incômodo. É muito importante nós frisarmos que a condição cristã, ela não é declaratória. Ela nem é declaratória e nem ela advém, ela vem do fato de você passar a crer que é. A condição cristã, ela está relacionada a como você vive a sua vida. Para que você seja considerado cristão, você tem que viver uma vida cristã, não basta declarar. Quando ela recebe a mensagem da mãe do coleguinha dizendo que o filho dela não compareceria àquele ritual de Dia das Bruxas, de Halloween, porque a família dela era cristã, ela não estava fazendo nenhuma crítica a quem, porventura, quisesse frequentar um ambiente satânico. Ela não estava fazendo nenhum juízo de valor de nada. Ela estava dizendo que a família dela não caminha por esse vale, que a família dela busca caminhar pelos caminhos onde Cristo os iluminou, onde Cristo disse que deveria ir. Então, o julgamento que ela fez, essa sensação dela de se sentir cristão, o julgamento de cristão, não passa por você achar nem você se declarar. Vai ser definido pelas suas ações, pelo que você faz ou deixa de fazer. O nome da festa, Halloween, você dar esse nome de festa já é uma forma de você tornar a coisa mais inofensiva, mais comercial, mais atrativa e mais inocente. A inspiração dessas práticas, elas têm várias fontes, entre elas os ocorridos há muitos anos com os celtas, que eles acreditavam que os mortos levantavam do cemitério para vir roubar as suas colheitas. Talvez, não sei dizer, muito provavelmente os celtas estivessem sendo assaltados mesmo por alguém da região, ou até pelos próprios celtas mesmo, e atribuíam esse desaparecimento da comida aos mortos que estariam caminhando. Então eles disfarçavam de mortos para surpreender esses mortos,
ou mesmo para que não sofressem nenhum problema. Era uma forma de defesa dentro dessa cultura sobre esses mortos que os relatos não dizem que apareceram. Mas capturaram esses procedimentos, esses rituais, e agora eles os batizaram de festa. Substituíram, né, o explícito Dia das Bruxas por uma palavra em outra língua, que esconde as intenções satânicas, dá um certo charme, uma sofisticação ao evento, né? Sim, é um evento satânico, de estética satânica e de dinâmica satânica. Existe uma frase muito dita nesse evento, até pelas crianças, né? Doçuras ou travessuras. Chantagem, extorsão, fantasia, morte, bruxas, ossos, defunto nos assombrando, dor, e todo o resto que nós observamos. Jesus nos disse que nós expulsaríamos demônios. Mas Jesus nunca disse que nós seríamos chantageados pelos demônios e deveríamos ceder ao mal. Nem disse para nós cultuarmos esse mal e colocarmos as nossas crianças nisso como uma desculpa. Ah, é tão fofinho, eles gostam. Faça a coisa certa. A normalização do maligno transforma o mal em algo aceitável, em algo palatável. Essa é a guerra em que você está inserido nela. Essa é a guerra cultural que nós estamos travando. E você pode não estar interessado nessa guerra espiritual. Você até pode não estar interessado, mas a guerra está interessada em você. Ela está interessada na sua família, ela está interessada em seus filhos. Portanto, não dê valor a esses rituais. Não prestigie ele com a sua presença. Não faça propaganda do teu inimigo. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque há de odiar um e amar o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a mamão. Sermão da Montanha, Mateus 6:24. Antigamente nós tínhamos alguns eventos, festas como malhar o Judas, queimar o Judas, eram bonecos de pano, bonecos feitos com roupas costuradas, em que as pessoas malhavam esse Judas, às vezes queimavam. E esse Judas, ele era preenchido com balas, à medida que ele era malhado, ele espalhava as balas para as crianças. Porém, esses doces dessas festas que hoje a gente não vê mais, esses doces não vinham da chantagem diabólica em que a gente coloca as crianças para praticar, mas vinham do embate com o nosso inimigo, contra o traidor. Hoje quase nós não vemos mais essas festas. Hoje o que nós vemos são as bruxas, representação das trevas por toda parte, aparecem na mídia, nas redes sociais, nas propagandas comerciais, nos condomínios, nas escolas e por toda parte. Eu ouvi diversas vezes que você não pode rezar um Pai Nosso numa escola, e eu ouvi mais nas escolas públicas. Você não pode rezar um Pai Nosso porque a justificativa é que a escola é laica, não permite a religião, ou porque alguns pais não têm esse apreço religioso, essa crença, então a escola estaria sendo excludente. Agora me diga, seu filho, seu sobrinho, conhecido, chegou ou não chegou em casa com aquele trabalhinho de colorir uma abóbora satânica? Pois é. Diga que você nunca viu isso vindo de uma escola. Esta é a guerra espiritual que nós estamos inseridos e que estamos perdendo. Portanto, atenção nesses dias, atenção nesse dia. Não é sobre criticar os adeptos, não é sobre impor aos outros o que eles devam fazer ou não. Afinal, a salvação é individual. Mas é com certeza sobre tratar as coisas pelos nomes que elas têm. Bruxas são bruxas. Festa das bruxas
Festa das bruxas, dos mortos, ritual satânico. Seria muito bom se você conseguisse pregar toda a criatura. Mas se ainda você não está preparado, o mínimo que você pode fazer é não dar sua presença nesse lugar, nesses lugares, nesses rituais, o seu prestígio pessoal, da sua família de comparecer. Não faça propaganda dos rituais do seu inimigo. Não doe seus filhos pequenos para eles. Siga agindo como um cristão. Por fim, nossa aconselhanda nos contou, depois dessa troca de mensagens, que não foi a tal reunião ritual de bruxas do condomínio dela. Nos disse que conversou bastante, longamente com seu filho sobre esse assunto. E no dia de hoje, eles irão à casa do amiguinho do filho dela. E lá eles vão tomar um café e acompanhar a leitura habitual da Bíblia. A família dele tem o hábito de ler um trechinho da Bíblia todo dia. Então as crianças já se ambientaram com isso, se acostumaram, já conhecem os personagens por nome. Não é porque hoje é um dia especial ou não, eles sempre fazem. Então hoje, como mais um dia que Deus nos deu, ela irá lá para tomar um café e acompanhar a leitura da Bíblia. E tudo que foi dito aqui, que você retenha o que é bom para você e para sua família, e aquilo com que você não concorde, siga em paz. Afinal, a salvação é individual.